Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo. E o programa de hoje está em uma loja de iluminação, que é a Alux Iluminação. E quem vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre os tipos de lâmpadas, o que é tendência, o que está se usando ou não, é o proprietário da loja, que é o Salvador. Muito obrigada, Salvador, pelo bate-papo. Eu que agradeço a presença. E eu vou perguntar tudo para você, pode? Claro, vamos lá. Em primeiro lugar, que as pessoas sempre questionam, até mesmo para mim que sou arquiteta, né, para os profissionais, assim, qual é a hora certa de começar a pensar a iluminação de uma obra, de uma residência, enfim? Eu acho que a melhor hora para se pensar na iluminação é a hora que o arquiteto ou o design interior estiver projetando aquela determinada obra e tal, porque a gente sempre tem algum elemento ou alguma coisa a mais que pode valorizar o projeto do arquiteto ou do design interior. Esse é o melhor momento. Mas nem sempre acontece, nem sempre acontece. Então, porque muitas pessoas vão procurar, né? Eu faço projetos de arquitetura, de interiores, então chega na arquitetura, já tem ponto passado e não lembram dessa parte que a gente teria que prever uma iluminação em cima de um móvel. E aqui deve acontecer bastante com vocês, Acontece, né? A gente chega na obra, já tem os pontos determinados. Hoje trabalha-se muito com gesso, né? Então isso também ajuda um pouco, facilita o nosso trabalho quando tem o gesso. E aí a gente consegue mudar algumas coisas de lugares e tal e criar um pouco mais. Mas normalmente a gente chega na obra, os pontos de elétrica é o que vai determinar. E a gente trabalha em cima disso, claro. Já que você falou até no gesso, tem muitas pessoas que às vezes têm a distribuição já adequada, não precisariam modificá-la. Só que eles querem aquele efeito do embutido. Existe alguma alternativa que pareça um embutido, alguma coisa que lembre um produto que está no gesso mais para laje? Para a laje é difícil, porque a laje ela é feita de concreto e normalmente tem que se usar os pontos que já vem a caixinha embutida e tal. Então as peças que a gente costuma usar tem que ser naquele ponto uma peça de sobrepor, que não é feia, é legal, só não vai conseguir ter o efeito do embutido. E nem o volume vai ter que ter. Porque já algumas pessoas perguntam, mas não existe um semi-embutido, a gente quebra ali? Existe, dependendo da caixinha que for fundida na laje, existem peças e lâmpadas mais curtas que a gente consegue, até algumas embutidas a gente consegue colocar, mas fica bem limitado o trabalho também. E sobre essa questão de iluminação, o que você vê hoje de novidade, o que as pessoas mais pedem? Olha, Adriana, assim, existem vários tipos, os pedidos são variados, né? Tem aqueles... Primeiro que a gente tem que diferenciar, né? Um projeto residencial, um projeto comercial ou até um projeto industrial, de uma área externa, isso tudo vai diferenciar. Mas hoje, para se trabalhar um projeto residencial, o pedido é sempre aquele mesmo, né? A pessoa quer que a casa tenha uma peça sempre de destaque, mas aí, junto com tudo isso vem a iluminação técnica, claro, que a gente tem que oferecer para que fique a luz mais adequada possível ao ambiente que vai ser trabalhada a luz. Vocês utilizam algum cálculo específico para residência, diferente de comercial, industrial? Não só o tipo de obra, de residencial, comercial e tal, mas também o tipo de ambiente. Aí sim, existe um tipo de... a quantidade de luz que você precisa colocar para cada tipo de ambiente. Né? Você não pode colocar num quarto a mesma luz, você vai colocar num escritório, por exemplo. Com certeza. No escritório comercial você precisa de vibração, você precisa que as pessoas fiquem alertas, atentas, então você vai colocar uma luz que cause essa... E a luz tem a capacidade de causar isso nas pessoas, né? Diferente de uma residência. Você quer um ar mais intimista numa sala de jantar, onde as pessoas vão ficar mais confortáveis, mais aconchegantes, aí você usa um outro tipo de luz, uma quantidade de luz menor, tudo isso tem um cálculo sim apropriado.
E como você fala, a gente tem as intensidades, né, da luz, tudo. É questão de cores, né? Eu vejo, às vezes, entrevisto alguns profissionais, tem uns que adoram a iluminação colorida, outros abominam. E como você vê essa situação das lâmpadas coloridas hoje? Usa-se bastante hoje a luz colorida, que é uma luz, mas mais para ambientes comerciais, né? Ou em algum ambiente específico de uma residência, um quarto de criança, né? Uma brinquedoteca. A gente vê muito em cima de banheira. Aquele casal que gosta de criar uma situação legal também tem bastante disso, né? Uma luz, o RGB, né? Que é a mistura das 3 cores primárias que faz que a gente cria qualquer outra cor. Isso existe e se usa. Mas o mais comum mesmo é a luz quente, a luz fria, a branca, a amarelinha, para conseguir ter a quantidade de luz suficiente. As luzes coloridas são mais para efeito mesmo, para uma coisa mais lúdica, vamos dizer assim. E essa questão de, por exemplo, LED, você até falou, né, da troca de cores, na verdade isso é feito através da iluminação de LED, que é uma tendência, né? O LED que gerou toda a possibilidade da gente trabalhar com a cor, né? Inclusive, importante falar do LED. O que a gente sempre fala, o futuro vai estar no LED, não. O LED já está consolidado. Hoje, eu posso falar que mais da metade dos nossos projetos, em termos de quantidade de pontos, tá? A gente já coloca LED. Então, até porque o preço já diminuiu bastante do que era, né? O preço do produto já chegou nas lâmpadas comuns, já está bem mais próximo, e a economia, os clientes já começam a entender que a economia de energia que você consegue também com isso, vale a pena você trabalhar com ele. E é possível um cliente hoje já tem uma residência, quer trocar a iluminação, é fácil fazer essa transição? Sem dúvida, não tem dificuldade nenhuma. O LED é usado em qualquer lugar que vai uma lâmpada comum, há a possibilidade de colocar o LED. Isso é tranquilo. Então os clientes podem ficar tranquilos que dá para trocar. Se você hoje tem na sua casa lâmpada comum, na casa inteira a gente pode trocar tudo por LED, não tem problema nenhum, sem dificuldade. E falando um pouquinho assim de tendências, eu tenho notado que em algumas mostras, até mesmo em revistas e em projetos nossos mesmo, a gente tem fugido um pouco de colocar o que é o tradicional. É o lustre na sala de jantar, né, um pendente, o restante mais discreto, mas a gente tem visto um pouco o deslocamento desses pontos. Então, às vezes, nem sempre no centro de uma sala, às vezes em cima de uma mesa lateral. Isso é uma tendência também que você vê acontecendo por aqui? Sim, isso vem acontecendo bastante. Pendentes que se colocam em quarto, numa mesa, na cabeceira de uma cama, de um lado só, às vezes, para não ficar aquela coisa tão simétrica dos dois lados. Dá para fazer essa brincadeira num canto, ou num ambiente, uma peça de destaque num canto, onde porque hoje as peças de iluminação são peças de design, na verdade. Sim. Muitas delas servem como obras de arte, quase, né? Então, existe sim essa tendência. Até não uso de uma peça grande só, mas o uso de várias, fazendo um conjunto. Com alturas diferentes. Com alturas diferentes. Isso é uma tendência forte e tem acontecido bastante. No próximo bloco eu vou querer que você fale um pouquinho mais sobre tendências, pode ser? Com certeza. E você continue com a gente. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Massaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estamos de volta na nossa conversa aqui com o Salvador. Ele falou um pouquinho sobre a questão do LED, né? E a gente começou a falar um pouquinho sobre tendências. Aproveitando esse assunto, eu queria perguntar o seguinte: vocês têm alguma influência, por exemplo, Feira de Milão, Expolux, vocês trazem as coisas para a loja após essas feiras? Como que funciona esse meio? É claro que a gente, como uma empresa de iluminação, a gente tem que estar sempre ligado nas tendências, seja ela internacional, mundial, e como as daqui que acontecem no Brasil, né? Que acabam seguindo, né? Não as tem jeito. internacionais. Aqui o que sempre chega, as tendências internacionais chegam aqui para nós no Brasil. E acabam as indústrias, as empresas daqui, acabam seguindo mesmo essa tendência. Questão de cores, você notou alguma coisa para esse ano de 2014 diferente dos outros? Acredito que a gente viu muito nas feiras a tendência do dourado, da cor cobre, peças cor acobreadas, assim. Essa é uma tendência que chegou bem forte nas peças. O que eu vi bastante também, até em questão de metais, né, de parte de acabamento, é um dourado que não é aquele dourado tradicional que a gente conhece, aquele meio, né, até parece o cromado, parece, né? um ouro vermelho. É, um ouro rosé, isso, ele é um pouco mais claro, né? Isso, essa tendência sim, isso a gente tem visto bastante. Em questão de outros materiais, porque a gente vê muito o cristal, o vidro, né, até o acrílico às vezes. Existem materiais novos que estão sendo inseridos nas luminárias? Acredito que material novo, a gente não tem grandes novidades, Adriana, mas é na questão das lâmpadas mesmo e tal. E cada fabricante, cada design de peças usa um determinado tipo de material. Isso sim existe. Então a gente tem aqueles que usam mais o metal, o cristal, aqueles que partem mais para um material um pouco alternativo, um polipropileno, né? Para não falar plástico, mas um pouco mais nobre que plástico mesmo. Uhum. Acrílico, a gente vê bastante. Madeira. Já que você falou de madeira, essa questão de sustentabilidade entra também nesse ramo? Entra bastante. Existem bastante empresas que usam isso como uma forma de mostrar sustentabilidade, sim. Às vezes reaproveitamento de materiais. Reaproveitamento, reciclagem, materiais de área controlada, né? Isso tudo a gente vê sim, bastante. E questão de cortes diferenciados, às vezes colagens, eu não sei se existe alguma coisa que seja, esse aqui é o que foi o lançamento mais recente. É o que a gente vê bastante, assim, empresas que tentam inovar na questão com a tecnologia, né, máquinas novas e tal. Então o que acontece? Elas acabam criando situações novas. Então peças, por exemplo, que se encaixam, né? Isso a gente vê bastante, design italiano tem bastante isso. A peça ela vem toda desmontada, porque ela é toda recortada, a hora que você monta ela, você tem o conjunto. E essa é uma coisa que acontece sim. Aliás, isso tem acontecido bastante, essa questão de designers famosos, desenhando para grandes empresas, né? Isso também está bem presente na iluminação, né? Existe um material, aquele que é bem comum, que a gente costuma ver. Existem marcas que sempre produzem peças assinadas por algum design importante. Alguma delas, grandes arquitetos, como Zaha Hadid, por exemplo, né? Isso a gente costuma ver sim. E essas peças, claro que além de ter o valor da própria peça, tem o valor da assinatura, sem dúvida alguma. E já que uma curiosidade aqui, né? Até principalmente do público de Sorocaba, o que mais sai? Qual que é o gosto, assim, das pessoas, dos sorocabanos? É mais o cristal, é o vidro ou tá bem misturado? Aqui na Lux a gente costuma, assim, deixar bem ao gosto do cliente. A gente tenta entender como ele gosta. Tem aqueles que são mais contemporâneos. Eu quero uma coisa mais moderna, mais bacana, mais um design mesmo. E então a gente temos bastante coisa para esse lado. E também tem aqueles que são clássicos. Isso tem... eu sinto que o pessoal de Sorocaba tem um gosto refinado para o clássico, né? Que é bem bacana. Então o cristal tá em alta aqui. Que é uma coisa bem chique, é luxuosa, que fica bonita em qualquer lugar, na verdade, né? Então bastante cristal, isso a gente costuma vender bastante. Outra curiosidade que eu tenho, essa questão, você deve ver muito projeto, ou às vezes fazer, né,
pegar no meio do caminho alguma coisa que já está em andamento? Tem alguma coisa que você vê que fala assim, nossa, isso é um erro que às vezes acontece bastante, às vezes até alguns profissionais, ou mesmo o próprio cliente faz por conta? Eu não vejo erro por parte dos profissionais. O que eu vejo, acho que é uma coisa geral, assim, os proprietários, as pessoas, elas, que eu acho que é natural, eu também costumo querer entender de tudo um pouco para poder escolher o que eu quero. Então a gente vê as pessoas tentando por ela mesma fazer alguma coisa. E às vezes acaba alguma coisa ou outra a gente tendo que corrigir, mas acho que não tem muita, não. Você diz em excesso de luz, essas coisas, isso, ou não? Ou em excesso de luz, ou às vezes em pouca luz, que é um grande problema, né? Sim. E até é bom falar, porque a questão da pouca luz pode estar envolvida com a questão do custo. Hoje, a gente sabe a dificuldade, o material é caro, como qualquer outra coisa. Às vezes você quer vamos colocar pontos, a gente faz o ideal, porém, por questão de custo, acaba tirando alguns pontos. Isso pode prejudicar, sem dúvida nenhuma, a iluminação do lugar, sem dúvida alguma. Foi bom que os profissionais não erram, que você falou isso, eu fiquei contente. Não. Inclusive ajudam muito a gente. Eu acho que eu sempre valorizo, nós aqui na Lux sempre valorizamos exatamente o profissional. Porque eu acho que quanto mais a gente informa o arquiteto, o designer de interior sobre a iluminação, sobre tendência, alguma coisa técnica nova, que é algum lançamento, dá mais capacidade para ele também na hora do projeto poder opinar e trabalhar. Com certeza. Essa é uma coisa que eu não abro mão. Salvador, uma coisa que nós falamos sobre o LED e uma coisa que não se tem falado muito, que é a fibra ótica. Não tem sido utilizada, às vezes por causa do custo. O que você vê no mercado da fibra ótica? A fibra ótica, na verdade, ela não foi criada para iluminação. Ela pra é criada. Efeitos. Ela é um material usado para condução de dados, de outras coisas. Porém, ela tem a capacidade de gerar luz na ponta e tal, aquela coisa que a gente conhece. Então, e por ser um material restrito também no mercado, não é fácil você achar no mercado e pessoas capacitadas a trabalhar. Por isso a dificuldade é uma coisa que não se vê tanto, mas é possível de se usar sim, naqueles efeitinhos de criar alguma situação de céu estrelado, mas nesse tipo de... algum piso, sim, nesse tipo, não como iluminação, mas como efeito. E assim, a título de curiosidade, até pro pessoal de casa saber o que fora o LED, né, que a gente falou que está dominando praticamente agora, quais os tipos de lâmpada que mais saem, por exemplo, por uma residência? O que a gente trabalha a lâmpada hoje é a questão, assim, lâmpadas de foco, né? E a luz difusa. O que a gente usa no foco hoje são as lâmpadas Par 20, a famosa, conhecida por todo mundo, que hoje a gente usa mais da metade, a gente está usando já de LED. Par 20 LED. Pô, você pega uma lâmpada comum de Par 20, ela tem 50 watts de potência. Aí você pega uma de LED que tem 8, olha a diferença de consumo, né? E um preço que já não é tão diferente. Então compensa muito. A gente usa muito isso na iluminação técnica que a gente fala. E, enfim, temos usado bastante. E no próximo bloco, então, eu vou querer que você dê algumas dicas de área externa, pode ser? Claro, sem dúvida alguma. E a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. A Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Flex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estamos de volta e vamos continuar com o nosso bate-papo aqui sobre iluminação. Salvador, queria que você falasse um pouquinho de tipos de lâmpadas, se tem alguma coisa nova fora de mercado, quais são as novidades na questão lâmpadas? A questão lâmpada é importante, eu considero. Hoje temos uma novidade que a partir dessa semana não se pode mais fabricar lâmpada incandescente. Já estão ensaiando faz um tempo Já, isso, agora, né? agora chegou de vez. Então a tendência é que logo mais não tenha mais no mercado, porque é uma lâmpada que consome muita energia, e a gente com essa coisa de energia hoje não vai ter mais. Isso é recente, então não vamos encontrar mais lâmpadas incandescentes. A que vem logo depois da incandescente é as chamadas lâmpadas halógenas, né? Que a incandescente é um filamento que esquenta e gera luz, a halógena é um gás, então ela já é um pouco mais eficiente e consome um pouco menos. Depois das halógenas, a gente tem as lâmpadas fluorescentes, que são essas lâmpadas econômicas que a gente vê, e as tubulares, que já são uma evolução disso também. E depois o LED. O LED, que sem dúvida é o que mais economiza energia. Então, só para tranquilizar o pessoal de casa que tem lustres e utilizam a lâmpada incandescente, o que eles podem fazer? Hoje existe substituta tanto para uma halógena quanto para uma LED. Tranquilamente, no mesmo tamanho, mesmo encaixe, mesma luminosidade, isso não vai ter dificuldade nenhuma para repor. Então, uma dica aí pro pessoal de casa que não precisa ficar nervoso, né, com essa alteração. E vai economizar energia no final, sem dúvida. E agora eu queria perguntar para você sobre a iluminação de áreas externas. É claro que às vezes a gente quer valorizar alguma paisagem, né, a vegetação, às vezes uma fachada. Existe alguma dica, algum conselho que você possa dar para o pessoal de casa sobre esse tipo de iluminação externa? A iluminação externa, o que dita a iluminação externa hoje é muito nos jardins, né? Para dar aquele ar de aconchego, né? Uma coisa um pouco mais tranquila. Então, para isso a gente tem balizadores, lâmpadas com cores mais quentes, que deixa aquele ar intimista. E a iluminação externa para circulações, né? A gente vê muito isso em praça, num parque, a gente vê muito, tanto os postes que dão uma luz geral, quanto balizadores, né? Que baliza o caminho para você poder andar. Quanto a isso, a gente tem hoje uma infinidade de produto para ser usado, e é muito legal. Uma pergunta assim bem frequente até dos clientes, eles falam assim: olha, hoje eu vou fazer um jardim X, eu vou colocar um tipo de iluminação, quero dar destaque numa palmeira. Só que daqui a alguns anos essa palmeira vai ter crescido, vai estar alguns metros maior. Existe a necessidade de troca dessa luminária para atingir uma altura maior? Normalmente não. Tá? A gente já coloca uma... Porque hoje também, os jardins, a gente já compra as plantas já num tamanho bem maior, não é mais aquela mudinha que a gente planta, né? Mas um jardim está sempre em transformação. Então acho que é importante estar sempre revendo se tem alguma coisa ou outra para mexer, isso é importante. Porque existe diferença, né? Até dos focos, né? Claro, sem dúvida alguma. Copa de uma árvore jovem, diferente de uma copa de uma árvore adulta, bem maior, então precisa de uma lâmpada mais potente, um outro projetor ou alguma coisa assim. Em questão de materiais para área externa, existe alguma novidade ou ainda fica um pouco no alumínio, né, às vezes na madeira? Não, basicamente o material usado é esse, porque a limitação dos materiais usados em área externa é a questão da umidade. Né? Tem que ser um material bem feito para não ter infiltração de água e tal, o que acaba ocasionando a queima da lâmpada ou o material estragando rapidamente, curto-circuito, que a luz não acende mais, gera aquela... Então, a dificuldade nos materiais, mas existe hoje bastante coisa nova que assim a gente pode usar, até com peças de design super bacanas que pode ser usada em área externa. E voltando um pouquinho, né, para a área interna, a gente fala muito da dimerização, que antes a gente conhecia nos quartos de bebê, depois foi para a sala de TV. Com esses novos tipos de lâmpada, por exemplo, com o LED, é possível fazer uma dimerização? Hoje sim. Hoje já, os LEDs já vêm com a possibilidade de você dimerizar. Antes não. É o que a gente fala da evolução. Hoje a gente já chegou bem mais próximo das lâmpadas comuns, que eram dimerizáveis. Agora o LED a gente já consegue fazer essa dimerização, aumentar e diminuir a intensidade da luz. E além dessa questão de economia de energia,
Existe alguma lâmpada específica que seja feita de materiais reciclados? Existe alguma coisa desse tipo ou ainda não? Reciclado eu não sei dizer, porque é um produto bem industrializado mesmo, né? Mas existem hoje lâmpadas que remetem ao passado, as lâmpadas filamento, né, que imitam aquela coisa antiga daquela lâmpada. Isso tem aparecido bastante no mercado. Aquelas bolinhas, né? Bolinha, formatos diferentes, uma coisa retrô e tal, isso tem aparecido bastante. E o uso de abajur? Né? Às vezes a gente até faz algum projeto, parece que algumas pessoas até esquecem, né, que ele também é um complemento da iluminação, não só uma decoração. Como que você vê hoje a utilização desse equipamento? Não só o abajur, como as colunas, né, que a gente vê de chão, né? São peças muito dinâmicas que podem mudar de lugar e tal, e que vêm complementar a iluminação para o lugar. Ela é uma peça meio coringa. A gente sempre nos nossos projetos tenta colocar uma peça dessa, porque você acaba, claro, escolhendo junto com o profissional, o design. É uma peça que pode ser usada para ambientar também, além da luz. Então, a gente sempre usa para complementar o projeto. E essa questão, por exemplo, até mesmo da coluna que você falou, você pode levar de um lugar para outro, às vezes modificar. Isso é frequente, assim, às vezes, por exemplo, você ter uma peça para, às vezes, iluminar mais de um ambiente, que seja aquele foco, eu quero dizer, o projeto já foi feito para isso. Existem hoje até móveis iluminados, que a gente tem visto, né? Algumas cadeiras, banquinhos, mesinhas, que são iluminadas, que servem como peça de iluminação e ao mesmo tempo de decoração, uma coisa lúdica. Então, tem bastante coisa hoje legal para isso. E uma pergunta que todo mundo faz também, a questão dos pés direitos altos. Como que faz para trocar? Porque é lógico, você não vai colocar milhões de pendentes, né, numa sala ou num ambiente, né, com um grande pé direito. Como que a gente faz essa questão de troca de lâmpadas? Né? O que você sugere? Não tem jeito, né? Queimou ou algum problema, tem que subir. A escada ou andando, não tem jeito. Mas o que a gente sugere, e hoje as peças que são já comercializadas já foram desenvolvidas para ter uma certa facilidade para você tirar e colocar a lâmpada. E o outro fator que a gente tenta sempre colocar no pé direito duplo hoje é a questão do LED. Novamente o LED aí presente, que ele tem uma vida útil muito maior do que as lâmpadas comuns. Então, ou seja, você vai ter uma queima, muito menos queima, e você vai ter que subir lá menos vezes para trocar. E a questão de arandelas? Né? Eu gosto muito, particularmente, eu utilizo bastante meus projetos, eu vejo aqui que você tem algumas na loja que são bem decorativas, um efeito diferente. Como você vê bastante o uso da arandela? Eu vejo e eu gosto também. Eu acho que a arandela ela vem complementar também na questão da luz indireta, que é uma luz gostosa, você acaba deixando o intimista e você acaba decorando a parede. A gente vê muito planos, às vezes lisos, que ficam meio perdidos, não usa, simplesmente ao usar uma arandela, de um conjunto delas e tal, você acaba também causando um efeito. É o que eu falo, é o elemento que a iluminação causa para valorizar o projeto do arquiteto e do design interior. Esse é o negócio. E até uma dica, às vezes não tem papel de parede, não quer fazer uma coisa diferenciada, o uso às vezes de arandelas fica bem interessante. A luz pode desenhar a parede, com certeza. Sim, absoluto. Salvador, muito obrigada pelo bate-papo, gostei muito de conversar com você. E eu espero contar com você em próximos programas, mostrando novos projetos. Eu que agradeço, espero sempre vocês aqui. O que precisarem, a gente está aqui. Muito obrigada. Obrigado. E a você, meu muito obrigada pela audiência e até o próximo programa Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.